A gente acompanhou o processo de votação e tramitação na Câmara dos Deputados, dialogamos com o Derrite e com o presidente Hugo Mota. Os principais problemas do texto original foram resolvidos, né? Eles foram retirados, que era aquela, enfim, tipificação como organização terrorista, mudanças na atribuição da Polícia Federal, isso tudo foi resolvido ainda na Câmara dos Deputados, mas restaram alguns pontos e a gente vai trabalhar em cima deles, fazendo um filtro daquilo que é constitucional, daquilo que pode suscitar algum tipo de nulidade por problemas de técnica legislativa, mas no mérito a gente entende que o projeto angariou o apoio da sociedade e do governo e oposição, no seu mérito central, que é agravamento de processos e penas para facções criminosas. Perfeito. Como disse aí o senador, é um projeto de lei antifacção. Acabei me atrapalhando aqui ao falar sobre o projeto. Sakamoto. Senador, boa tarde, obrigado aqui pela presença. Com relação à questão, um dos pontos polêmicos, né, que vem sendo, desde a primeira versão do relatório, desde o primeiro relatório do deputado Guilherme Derrite, é a questão da Polícia Federal, né? Como a gente vinha comentando, o relatório melhorou bastante com relação ao papel da Polícia Federal, a demanda por autorização estadual para a ação da polícia. Isso aí foi mudando, mas ainda tem uma questão com relação à questão do financiamento, a destinação de recursos para fundos, o financiamento da Polícia Federal. A Polícia Federal, no seu relatório, ela vai ficar protegida de perder recursos? Sim, a gente já tem como premissa aqui no Senado, isso é consenso, que você não reduza nem um centavo do financiamento da Polícia Federal. A forma como ele vai fazer essa composição, a gente vai discutir tecnicamente, porque o que o projeto aprovado na Câmara dos Deputados faz não é tirar financiamento, pura e simplesmente, da Polícia Federal. Eles fazem uma redivisão de uma parte que é muito pequena desse financiamento, que são os bens perdidos que acabam indo pela legislação atual para a União e pela nova proposta ficariam divididos entre Estados e União, no caso de operações conjuntas, e só com os estados nos casos de operação das polícias estaduais. Todo mundo na segurança pública está atrás de recursos. A segurança pública precisa de mais investimento, não de menos. Então, eu tenho certeza que aqui no Senado, com alguma facilidade, a gente vai superar esse obstáculo. A gente está conversando constantemente com o doutor Andrei, da Polícia Federal, para quem tem a composição exata, para que não se tenha nenhum tipo de prejuízo e ainda digo que vou ficar muito feliz se eu conseguir melhorar a parte orçamentária das polícias dos estados e também da federal. A gente tem uma carência imensa. Os 2 primeiros dias de CPI passaram por esse tópico. Falta pessoal e falta recurso, falta investimento no sistema penitenciário, falta na Polícia Federal. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o pessoal da Defesa, vai constatar que falta também. E polícia, segurança pública, defesa, são atividades que custam caro, mas são atividades essenciais para a sociedade. Carla. Boa noite, obrigada por estar aqui. Em relação à tramitação, né, e as mudanças no texto, ela vai passar, o senhor imagina ela passando por comissões, por exemplo, a Folha de São Paulo noticiou que poderia passar pela Comissão de Segurança, que tem ali na presidência o senador Flávio Bolsonaro. E também em relação às mudanças do texto, tem algum tipo já de conversa com o Hugo Mota e com a Câmara para que as mudanças no Senado vão votar para a Câmara ou não, vão fazer mudanças de ajuste ali para que o texto não tenha que retornar? Como é que está essa expectativa em relação ao calendário e o andamento do PL? A tramitação foi definida pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, como CCJ e plenário. Então, a Comissão de Constituição e Justiça vai ser a comissão que fará análise técnica e depois ele vai para o plenário para voto. A gente deve ter na próxima semana, uma audiência pública, trazendo todos esses atores envolvidos, interessados, os estados, a parte federal, para fazer a coleta de informações, questionamentos, sugestões. Ao final disso, a gente fecha relatório e fecha texto. Eu imagino que na semana seguinte, a gente já tem condições de votar na comissão e no plenário com um texto de consenso. Com relação a mudanças feitas no Senado serem respeitadas ou não na Câmara dos Deputados, as duas casas têm autonomia. A gente tem que ter primeiro isso muito claro em mente. Mas o trabalho político é de construção de consenso, como a gente começou a fazer durante a tramitação na Câmara. A gente já conversava naquele momento, mesmo sem ser indicado como relator, mas considerando a atuação na pauta, a própria CPI em andamento, a gente interagiu bastante com o relator Derrite, com o presidente Hugo Mota, para viabilizar um texto que tivesse tramitação viável também aqui no Senado. E isso foi feito, eles fizeram uma série de ajustes, eles atenderam uma série de adaptações.
Existem questões que ainda remanesceram, mas elas são muito menores em gravidade, em dificuldade, comparando com o início do processo. E eu tenho certeza que ele vai conseguir arrematar um texto que tem toda a condição de ser bem aceito pelas duas casas. Dani. Oi, senador, obrigada por estar de novo aqui conosco. E acho que o senador caiu. Ou fez que nem eu, ou entrou uma ligação ou abriu a câmera. Acontece muito comigo isso aqui. Acontece isso muito comigo, senador. Eu passo vergonha. É a Silmeira. Gente, espera que ele está com a gente. Imagina. Ô, senador, existe alguma possibilidade de fazer as mudanças usando o artifício, por exemplo, de uma emenda de redação, de uma emenda supressiva, o que poderia fazer com que o assunto, a formatação do Senado fosse a formatação final? O senhor vê alguma maneira de ir por esse caminho, inclusive para que a gente feche o ano com esse assunto já resolvido e bem parado? De novo, mais cedo aqui eu falei, eu estou me fiando na palavra do senador Alessandro Vieira de que ele vai resolver. Estou acreditando que o senhor vai mesmo. É possível? É possível, sim, mas não com emenda de redação. A gente tem que fazer construção política, porque tem mudança de mérito. Eu vou dar um exemplo de uma mudança que foi encaminhada pelo relator na Câmara. Então, ao final do processo de votação, o Derrit entrou em contato comigo, juntamente com o deputado Pastor Henrique, com relação à alteração necessária num tipo penal que foi criado, que é aquele de abrigar faccionado, facilitar alguma coisa, que faltou na redação a exceção. Se essa pessoa está submetida a uma coação irresistível, ela não pode ser condenada a 20 anos de cadeia. Não faz nenhum sentido. O Derrit concorda, todo mundo concorda, mas foi uma falha no processo, né? Foi um processo muito acelerado. Então, essa mudança, só essa já é mérito, já justificaria o retorno até os deputados. E outras a gente vai ter, é natural, o que a gente agora faz, junto com a consultoria do Senado, com a nossa equipe, a contribuição dos outros senadores e de especialistas, ajustes que vão ser de mérito, né? Mas sem tirar a essência do projeto. Aquilo que é a base do projeto está mantido, não tem a menor dúvida que vai ter aceitação muito fácil aqui entre os pares. Agora, senador, sobre a Polícia Federal, ainda há críticas, né, de que o orçamento foi atingido, que a Polícia Federal perde um pouco, né, das suas possibilidades. Dá para reverter isso? O senhor concorda, aliás, com essa afirmação? Sim, a gente vai reverter isso, não tem dúvida. Não era objetivo... não me pareceu objetivo em nenhum momento do relator Derrit diminuir a importância ou o financiamento da federal. E pareceu muito mais uma disputa por orçamento entre a esfera estadual e a esfera federal. As duas sofrem com subfinanciamento, as duas precisam de mais recursos. Mas existem caminhos para você equacionar isso sem causar uma redução de qualquer espécie no aspecto financeiro, orçamentário da Polícia Federal. Isso é um compromisso nosso, é um compromisso do presidente da CCJ, do presidente do Senado. Eu não ouvi de ninguém aqui na casa alguma intenção no sentido de reduzir recursos de quem quer que seja, mas tem que ter um trabalho orçamentário aí para ajustar isso. É um trabalho que não é tão complexo desde que a gente tenha as premissas políticas fixadas, e a gente está fazendo este trabalho. Mas olha, todo mundo concorda que vai aumentar a pena, endurecer processo, endurecer o tempo de cumprimento de pena? Concordamos. Ótimo. A gente concorda que não pode mexer em orçamento de ninguém, a não ser para aumentar? Concordamos também. Pronto, a forma de fazer isso, com as novas ferramentas de investigação, não vi ninguém questionar as novas ferramentas de investigação que foram inseridas. A questão do perdimento de bens, tem uma disputa ali, uma discussão que é de técnica legislativa, não é do mérito em si. Então, concordamos que é preciso desmonetizar, tirar o dinheiro do crime organizado. E já temos a ferramenta lá no projeto que vem na Câmara dos Deputados, que vai passar aqui por uma revisão técnica nossa. Mas, quando você parte já desse tanto de consenso, se a gente não ficar perdendo tempo discutindo o pequeno ponto que nos divide, a gente consegue avançar bem. Senador, agora que, de certa forma, Inês é morta, porque esse assunto acabou saindo, porque o relatório do deputado Derrit foi alterado, mas como é que o senhor avalia, caso tivesse chegado o texto aprovado da Câmara, fosse o primeiro relatório,
quando havia a necessidade, colocava-se a necessidade de que a participação da Polícia Federal em determinadas investigações dentro dos estados dependia de um convite ou de uma demanda por parte do governo estadual. Como é que o senhor avalia essa primeira proposta? Porque aquela proposta foi bastante polêmica, né? Ela sofria de um problema insanável de inconstitucionalidade, né? Você tem no Pacto Federativo a distribuição de poderes e atribuições. Tanto é que o relator, logo adiante, já mudou. A forma de fazer nesse projeto, ela não foi atípica. Normalmente você tem essa circulação de ideias diminutas sem que sejam publicizadas, né? Você tem um processo interno de discussão, de debates, e quando você publica o relatório, ele já está mais perto do consenso. Aí tem um processo de emendamento e você chega no consenso final. O deputado Derrite optou por fazer toda a tramitação pública. Foi uma escolha dele, política. Então, você teve uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, votou a sexta versão. E essa sexta versão foi uma versão muito próxima de um consenso. Ligaram novamente para o senador. Estão inconformados com a entrevista. Diga lá, senador. Faltou um pouco para o consenso final ali ser de 100%. Então, eu acho que todo mundo vai ter que fazer um dever de casa aí, de política, de deixar de lado o palanque um pouco, a disputa por narrativas, né? O governo federal está fazendo uma escolha que é uma escolha arriscada, que é uma escolha de um confronto de comunicação permanente com o Congresso, em especial com a Câmara dos Deputados. Você vê produtos de mídia digital distribuídos de forma maciça, que são de ataque, né? Congresso dos bandidos, Câmara virou sindicato de bandido. E esses ataques, eles primeiro não correspondem à realidade, porque eu tenho ali uma maioria de gente honesta. E segundo, eles começam a criar atritos e desgastes que na política cobram um preço muito alto, porque a todo instante você precisa formar maioria. A democracia, assim, é tanta gente que defende a democracia, mas às vezes não entende como ela funciona. A democracia exige maioria de votos para qualquer coisa, boa ou ruim. Se eu começo um processo que é só de ataque, de agressão, eu limito muito a possibilidade de fazer consenso, né? Então, talvez por isso aqui no Senado seja mais fácil esse trabalho, porque aqui nós temos uma rotina e uma prática de um diálogo mais facilitado, com posições firmes, posições fortes, antagônicas. Existe uma clara divisão entre o que pensam os parlamentares do PL e o que pensam os parlamentares do PT, por exemplo, mas o diálogo é sempre muito respeitoso e eficiente, porque você aí constrói alguma coisa. Não tem por que a gente fazer essa opção, é uma opção que talvez eleitoralmente faça algum sentido, mas para a gestão, para a governabilidade, é muito ruim. Você falando assim sobre essa disputa política, né? Vai, Carlinha. Senhor, falando dessa disputa política, né? O presidente Lula, e dessa questão das narrativas, o presidente Lula fez um tweet bem crítico ao projeto aprovado na Câmara, dizendo que, enfim, que ele não está contente mesmo do governo e que enfraquece o combate ao crime. Enfim, então, pelo que o senhor está falando aí, o presidente Lula está errando nessa narrativa de criticar o texto aprovado na Câmara e de, enfim, atacar o Congresso. Essa é a leitura que o senhor está fazendo? Sim. Não só a fala do presidente Lula, mas os produtos de comunicação que estão sendo distribuídos pelo governo. Eles são claramente de ataque ao Congresso e pouca construção. Cada um tem direito à sua opinião da democracia. Mas o fato é que esse projeto, mesmo como ele está agora, é um projeto que ainda está incompleto, ele vai ser melhorado, ele vai ser modificado. Mas mesmo como ele está agora, não é razoável você dizer que ele facilita a vida de bandido, porque nada no projeto aponta nesse sentido. Mesmo a questão de uma redução de financiamento em um dos fundos que alimenta a Polícia Federal não se sustenta, porque o governo tem o controle desse orçamento. Esse valor, que não é um valor tão significativo, se ele desaparece do fundo, porque ele vai para os estados, ele não está sendo roubado por ninguém, ele está indo para os estados, para polícias dos estados, que tem tanta importância quanto a Polícia Federal. O governo tem todos os caminhos para recompor esse orçamento. Então é isso que eu digo que é uma briga de narrativas políticas acima da luta por entregar um produto que sirva à sociedade. O brasileiro está pedindo mais segurança. Quem tem o controle, eu conversei sobre isso objetivamente com a ministra Gleisi. O governo está disputando protagonismo no legislativo
quando ele já tem o protagonismo garantido na execução. Eu vou trabalhar muito nesses próximos dias. Ele vai fazer uma lei que vai tentar fazer a melhor lei possível. Mas, passados alguns dias, as pessoas só vão lembrar do executivo trabalhando. Essa é a lógica dos três poderes. Então, se o presidente Lula quer abraçar a pauta da segurança pública, ele já tem ferramentas mais do que suficientes para isso. Não é verdade que precisa de uma PEC, não é verdade que precisa de uma nova lei. Ter uma PEC, ter uma nova lei vai ajudar, mas não tem nenhum impedimento. Tanto é que você tem operações realizadas, várias, quase que semanalmente. Eu tenho em todas as unidades da federação hoje, forças-tarefa integradas, as FICO, coordenadas pela Polícia Federal, com a anuência dos 27 governadores. Isso já está acontecendo. Então eu vejo governadores de oposição e a presidência com narrativas que não correspondem à realidade. Isso prejudica o brasileiro. A última pergunta agora da Dani. Vai lá, Dani. Obrigada, querido. Senador, eu ia perguntar se o senhor, ao contrário do relator da Câmara, né, que no último dia se recusou a encontrar com os representantes do governo, o ministro Lewandowski e a ministra Gleisi, se o senhor estava disposto a dialogar, o senhor já disse que já está fazendo esse trabalho. Então eu vou aproveitar para lembrar ao nosso assinante, o nosso telespectador, que o senhor está então com duas missões importantes. O senhor é relator do PL antifacção e está também como relator da CPI do crime organizado. Eu queria que o senhor explicasse, por onde o senhor pretende avançar, 2, se o senhor já requisitou algum tipo de reforço de segurança. A gente não costuma comentar detalhes de segurança pessoal porque, enfim, não ajuda no processo, mas é necessário. Todos os senadores vão receber uma matriz de análise de risco e de segurança, é o que se faz em proteção de autoridades rotineiramente em qualquer um dos poderes. A gente não identifica no momento nenhum tipo de ameaça direta a nenhum dos senadores, mas, de fato, a gente está mexendo com coisas que têm uma gravidade muito grande. Com relação a esse processo de conversar com todos, eu entendo que é uma obrigação de todos os representantes eleitos. Eu não tenho o direito de escolher com quem eu vou falar, porque quem escolheu foi o eleitor lá na urna. Então, o governo é esse, é do presidente Lula, com seus ministros, o Congresso é esse, presidido numa casa por Hugo Mota, na outra por Davi Alcolumbre, e quem quer trabalhar pelo Brasil tem que sentar na mesa e conversar com todos. Daqui a pouco chega a eleição, a gente disputa espaços, mas, por enquanto, esses espaços já foram definidos pelo eleitor, democraticamente. Então, acho que essa pauta em particular, que a pauta está mobilizando muito o Brasil, ela vai exigir esse exercício de cidadania, de espírito público. Olha, deixa um pouquinho a parte de propaganda, de comunicação, vamos cuidar aqui do que é prático, porque a gente tem sim condições de entregar um grande produto legislativo, depois um grande produto de gestão na área de segurança pública. O Brasil nunca teve uma ação integrada, bem construída de segurança pública. E isso pode ser um produto da CPI, desse projeto de lei e desse momento de tanta discussão. Vai depender da qualidade dos homens e mulheres públicos. Senador, antes para terminar, mas só para a gente, eu estava tentando entender, porque o senhor falou que o valor que está em jogo com relação à questão do fundo da Polícia Federal, ele não é tão significativo assim que não dê para o governo fazer alguma mexida dentro do orçamento. O senhor tem ideia de qual a dimensão desse valor da qual a gente está falando ou não? O total do fundo do Funapol, ele gira em torno de 600 milhões de reais ano, o total do fundo. A gente não está tratando de todas as fontes que abastecem esse fundo. O que muda no relatório aprovado pelos deputados é apenas os bens perdidos, apreendidos e perdidos. E hoje eles vão todos para a União e, pela regra sugerida pelo relator e aceita pelos deputados, por larga maioria, esse valor passa a ser dividido entre estados e União, de acordo com a natureza da operação. E tem como saber quanto... Fica com o Estado, só da União, só da União. E tem quanto saber quanto isso representa? Sakamoto, pedir esse dado formalmente não é um dado tão transparente quanto seria desejável, mas a gente já tem a noção de que não corresponde a um percentual tão elevado assim. Tem todas as condições de fazer essa composição, partindo como eu disse, de premissas, de consensos políticos. A gente concorda que tem que ter mais dinheiro para a segurança? Concorda. Vamos atrás aqui de resolver. Quando a gente fala, olha, o Andrei, o delegado Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, no primeiro dia de CPI, ele disse que para poder organizar e estruturar uma ação contundente nas fronteiras, ele precisa de alguma coisa em torno de 800 milhões de reais. E aí 800 milhões de reais parece um valor assim, muito alto, mas a gente está falando do Orçamento Geral da União.
Então, isso é menos de 20% do que a gente vai gastar de fundo eleitoral para fazer campanha ano que vem. É 0,0 alguma coisa do que a gente gasta com isenções, benefícios fiscais para empresas, enfim, toda a política fiscal que o governo faz. E é uma fração, aí sim, ainda menor, quase que ínfima, se você for falar em serviço da dívida. Estou dando um exemplo aqui de 3 coisas que a gente... E não existe nenhum risco do governo apresentar uma proposta orçamentária de reforço para a segurança e não ter aprovação unânime nas 2 casas. Eu aposto com quem quiser. Se o governo faz uma proposta de reforço orçamentário, mesmo que extra-teto, para a segurança pública, eu tenho absoluta certeza de que as 2 casas aprovam por unanimidade. Agora, falta isso. Senta na mesa, vê as soluções, bota o espírito público à frente de vontades políticas, deixa a briguinha de internet narrativa para quem tem idade para isso, né, para ficar brincando em internet, e vamos trabalhar sério. Falta às vezes um pouco mais de seriedade. É chato falar isso, mas é verdade. A gente tem que tratar essas coisas com seriedade necessária. Certo. Senador Alessandro Vieira, relator do projeto de lei antifacções no Senado, obrigado pela entrevista. Um abraço para o senhor. Bom feriado.